Colégio Nova Geração, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Professor Rubens aqui, trazendo mais uma aula para vocês. E hoje, como está na nossa telinha aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ginástica, beleza? Bora lá? Nós vamos estar falando, pessoal, um pouquinho sobre a história da ginástica, sobre como ela surge, sobre os primeiros movimentos que são utilizados na ginástica, é, as capacidades físicas que a ginástica trabalha, sobre esse universo ginástico que é muito amplo, né? Que são vários tipos de ginástica. Ginástica competitiva, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica laboral que está sendo muito utilizada agora. Beleza? Legal? Então aqui, pessoal, falando um pouquinho da história da ginástica, nós podemos ver que a ginástica é uma das formas mais antigas do ser humano exercitar o corpo, né? Utilizando movimentos ginásticos. Para realizar esses movimentos ginásticos, o ser humano não precisa de implementos, vestimentas ou qualquer outro material. Então não preciso de materiais, eu não preciso de aparelhos. De qualquer forma, eu posso realizar os movimentos ginásticos. Podemos nos exercitar também utilizando apenas os movimentos naturais do ser humano. Quais são esses, pessoal? A gente já falou, que é o andar, o correr, saltar, lançar e arremessar. Legal? Aqui eu mostro para vocês, pessoal, que os conhecimentos científicos ligados à medicina e à disciplina militar influenciaram as formas de se exercitar. Por quê, pessoal? Porque no início a ginástica era usada como um treinamento militar para as tropas, para os exércitos, né? Isso daí foi muito importante também no desenvolvimento da ginástica. Esses movimentos deram origem a diferentes métodos ginásticos. Todos eles compuseram o chamado movimento ginástico europeu, influenciaram a educação física brasileira também. Beleza? Vou falar um pouquinho desses métodos para vocês. Um deles é o método francês, que é sessão preparatória, uma marcha. Então ele começa com a marcha, depois os flexionamentos dos braços, pernas, troncos combinados, assimétricos e a caixa torácica. Uma lição propriamente dita. Marcha, caranguejo, saltar com elevação dos joelhos, levantar, exportar. Esses daí são alguns dos exercícios do método francês, pessoal. Vamos falar agora, pessoal, dos tipos de ginástica. Então, como no começo na introdução do vídeo eu falei, nós temos diversos tipos de ginástica e eu vou estar trazendo alguns para vocês agora, legal? Então, a ginástica, pessoal, passou por uma série de transformações, né? Como todas as práticas corporais, a ginástica atravessou sérias transformações, diferentes transformações até chegar nos tempos atuais. Primeiramente, na Grécia, a ideia de ginástica era um corpo são e uma mente sã, tá? Na Idade Média já eram os artistas circenses, pessoal. E já no século XIX, exercícios militares e os métodos ginásticos. Cada época, pessoal, cada período tinha uma importância para o corpo, tinha um objetivo para o corpo. Então, isso é interessante a gente ver como as transformações fizeram a ginástica chegar onde ela está hoje, né? Nós temos aí, ó, as ginásticas podem ser divididas em modalidades competitivas e não competitivas. Quais tipos de ginásticas que vocês conhecem, pessoal? Eu tenho certeza que vocês conhecem algumas, hein? Então nós temos as ginásticas competitivas que têm regras e treinamento, por exemplo, ginástica artística, rítmica, acrobática, aeróbica e a ginástica de trampolim. Legal? Nós temos aí, pessoal, primeiramente a ginástica rítmica, que antigamente era conhecida como ginástica rítmica desportiva, GRD. Ela é uma modalidade competitiva que combina movimentos corporais ginásticos e acrobáticos ao manuseio de 5 aparelhos, pessoal, que é o arco, a bola, a corda, a fita e as massas, executados com acompanhamento musical. Legal? A ginástica rítmica durante muito tempo ela foi uma modalidade que fez parte da chamada ginástica moderna. Essa ginástica moderna ela surge lá na Europa, pessoal, no início do século XX e foi muito influenciada pelas novas ideias daquela época ligadas às ciências, às artes e à escola. Em 1952 foi fundada a Liga Internacional de Ginástica Moderna, em Frankfurt, lá na Alemanha, pessoal. Essa instituição organizava demonstrações, competições de ginástica moderna. A primeira competição esportiva foi em 1948, pessoal, olha que legal, lá na União Soviética. Somente em 1962,
A Federação Internacional de Ginástica, a FIG, reconheceu a ginástica moderna como uma modalidade esportiva. Então, desde a ginástica moderna, teve diversos nomes. Em 72, passou a ser chamada de ginástica rítmica moderna. Já lá no ano de 1975, ela teve o nome alterado para ginástica rítmica desportiva. Após a última alteração, que foi no ano de 2003, ela passa finalmente a ser chamada de ginástica rítmica, que é o nome que é utilizado até hoje, né, pessoal? O esporte chega ao Brasil por meio da professora Margarete Froelich, que ministrou curso sobre a modalidade aqui no estado de São Paulo, em 1953 e 54. A primeira competição da modalidade aqui no Brasil foi realizada somente em 1971, promovida pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. A ginástica rítmica, pessoal, tem características pelos movimentos de molejar, balancear, circundar, saltitar, saltar, ondular, girar e transferir o peso do corpo, sempre de forma coordenada e em consonância com o ritmo da música. Interessante a ginástica rítmica, né, pessoal? Então aqui na tela, pessoal, vocês podem ver os aparelhos, ó. A fita, a corda, a massa e os bastões, né? E o arco. Legal? Interessante isso daí. Uma curiosidade, pessoal, que nas provas da ginástica rítmica, quando você está segurando principalmente a bola, você não pode segurar ela com as duas mãos e nem fazer o movimento de segurar a bola aqui, ó. Ela tem que estar sempre com a mão espalmada. Então é um esporte muito difícil, um aparelho muito complicado de ser realizado, hein, pessoal? Legal? A ginástica rítmica, pessoal, tem um código de pontuação, que é o seguinte: ela é orientada em todo o mundo por um código de pontuação elaborado e divulgado pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, que eu já havia falado, e atualizado a cada 4 anos. Entre essas determinações desse código está uma penalidade que ocorre quando as ginastas derrubam um aparelho ou não apresentam uma série variada de elementos corporais e próprios de cada aparelho utilizado por elas, esses aparelhos que estão na tela. Uma característica própria, pessoal, da ginástica rítmica é o fato de que no âmbito competitivo ela ser disputada somente por mulheres. As provas podem ser individuais ou em grupos formados por 5 ginastas. Para disputas individuais, pessoal, o tempo de execução de uma série varia de 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30 segundos. Já para apresentações em conjunto, a coreografia deve ser realizada entre 2 minutos e 15 segundos e 2 minutos e 30 segundos, pessoal. As apresentações são realizadas em um tablado medindo 13 metros por 13 metros, exclusivamente ao som de músicas instrumentais. Interessante? Vou estar aqui, pessoal, dando uma visão de todos os aparelhos, tá? Então a gente vai começar falando da corda. A corda pode ser confeccionada de sisal, que é um material rústico de palha, ou de material sintético. Esse aparelho deve ter aproximadamente 12 milímetros de espessura e o seu comprimento deve variar de acordo com o tamanho da ginasta. Então, a corda vai ser trabalhada de acordo com o tamanho da ginasta que vai utilizar ele. Uma boa dica para achar o tamanho ideal da corda é pisar com os 2 pés no meio da corda e puxar as extremidades até a altura dos ombros, tá? Entre os movimentos da corda estão as rotações, lançamentos e recuperações. Seu manuseio inclui os balanceios, círculos e figuras em 8. O arco, pessoal. O arco utilizado nos exercícios pode ser feito de conduíte, madeira ou metal. Ele deve ter entre 80 centímetros e 90 centímetros de diâmetro e no mínimo 300 gramas, pessoal, bem levinho. O grupo de movimentos realizados com o arco inclui rolamentos sobre o corpo ou no chão, rotações em torno da mão ou outras partes do corpo, lançamentos e recuperações. Ao manusear o aparelho, a atleta pode realizar balanceios, círculos, figuras em 8, além de passar por dentro dele, pessoal. Agora a bola, pessoal. A bola utilizada na ginástica rítmica deve ser feita de borracha ou de plástico, ter entre 18 e 20 centímetros de diâmetro e no mínimo 400 gramas. O grupo técnico desse aparelho inclui lançamentos, recuperações, balanceios e rolamentos,
sobre o corpo ou no chão. Ao manusear a bola é possível quicá-la e realizar balanceios figuras em 8 ou cambalhotas. As massas, que são os pezinhos, pessoal, que estão aqui no nosso lado esquerdo, que são esses daqui, tá? Trata-se de um aparelho composto de duas peças iguais, confeccionadas em madeira, borracha ou outro material que seja resistente. A massa é dividida em três partes: cabeça, bolinha menor, utilizada como pega, pescoço, parte alongada e cilíndrica, e o corpo dela, parte mais arredondada e de maior espessura. As massas devem medir entre 40 centímetros e 50 centímetros e ter no mínimo, pessoal, 150 gramas cada uma. O grupo técnico das massas inclui movimentos com as mãos, como molinetes, pequenos círculos, lançamentos, recuperações, figuras em 8 e assimétricos. E por último, nós temos a fita, né, pessoal? A fita é um aparelho composto de uma parte rígida, denominada estilete, que seria esta daqui, tá? Estilete, tá? E feita de madeira, plástico, bambu, fibra de vidro ou outro material resistente de aproximadamente 50 a 60 centímetros. E uma parte flexível, pessoal, medindo entre 5 e 6 metros de comprimento, que seria a própria fita em si, feita de cetim, seda ou outro tecido. Sua largura é de 4 a 6 centímetros. O aparelho todo deve ter no mínimo 35 gramas, bem levinho, né? O grupo técnico da fita inclui serpentinas, espirais, lançamentos, recuperações, balanceios, círculos e figuras em 8. Trazer para vocês aí, pessoal, algumas informações também referente à ginástica rítmica, legal? Tem uma narração aí. Vamos acompanhar? Que protagonizar apresentações diante de um júri, num espetáculo de dança e movimentos, combinados com um dos 5 aparelhos: corda, bola, arco, fita ou maçãs. O primeiro é o arco e é feito de madeira ou plástico do tipo PVC, com diâmetro entre 80 e 90 centímetros e peso de 300 gramas. O segundo é a fita, com 6 metros de comprimento. A fita é feita de cetim e presa a um estilete, tipo uma vareta de madeira ou PVC. O terceiro é a bola e deve ser feita de borracha ou plástico, com diâmetro entre 18 e 20 centímetros e peso de 400 gramas. Temos as maçãs, que são utilizadas em pares. Elas têm cerca de 40 centímetros de comprimento e são feitas de madeira ou plástico PVC, pesando cerca de 150 gramas cada. Por último, temos a corda, que é feita de fibras de cânhamo ou material similar. A corda tem comprimento que varia de acordo com a altura da atleta. Mas atenção, apenas 4 aparelhos são utilizados a cada ciclo olímpico. Nas últimas Olimpíadas, as cordas ficaram de fora. Cabe à Federação Internacional de Ginástica selecionar um dos 4 aparelhos para ficar de fora das competições. Então, como vocês puderam ver aí, pessoal, a cada ciclo olímpico, a cada 4 anos, quando é realizada uma Olimpíada, um dos aparelhos é retirado da Olimpíada. Como vocês puderam ver aí, a última edição dos Jogos Olímpicos não contou com as cordas. Legal, né, pessoal? Interessante. Pessoal, nossa videoaula referente às ginásticas, o universo ginástico, vai ficando por aqui. Vou deixar a atividade para vocês lá no Classroom, galera. E esse vídeo aqui, ele vai ficar como um link do YouTube. Pessoal, quem puder se inscrever no canal lá, para ficar mais fácil para vocês estarem acompanhando as aulas, vai estar me ajudando bastante aí, pessoal. Obrigado pela aula e até mais!